This call is now being recorded. Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando nessa quinta-feira, né, de nosso encontro de todas as quintas com a disciplina de didática para o curso de teatro da turma da noite do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Um beijo para todos vocês, que bom que vocês estão aqui na aula comigo. Gente, hoje nós temos uma aula importante, como todas são, né? Nenhuma não é importante, mas a gente tem uma aula hoje que é para terminar um conteúdo, terminar uma unidade de estudos que nós iniciamos na semana passada, tá? Então, na semana passada, nós iniciamos os estudos, ou a construção do conhecimento sobre o pensamento didático moderno do John Dewey, um pensador americano, né, que, como conversei com o Júnior aí na introdução da aula, insatisfeito com a didática tradicional, criou novos procedimentos didáticos para que fosse, né, possibilitado a educação ou a formação de um ser humano mais crítico, mais reflexivo, autônomo, sensível, criativo, solidário, para construir realmente uma sociedade melhor, um mundo melhor para todo mundo. Então, John Dewey é um teórico do campo da didática e até do campo da educação, de uma maneira geral, que influenciou fortemente a educação no mundo inteiro, gente. Mas no Brasil ele teve e tem ainda uma influência muito grande. Então, muitas escolas que utilizam, né, da didática moderna. Vocês já devem ter reparado que aquele documentário Quando Sinto Que Já Sei, que a gente assistiu, tinha muito, né, dos lemas deweyianos, que é o aprender fazendo, que é o aprender a pensar, que é a escola como um microambiente social, e também o experimentalismo, né, pôr a mão na massa, ser um pouco mais prático, e não só coisas do pensamento, da lógica, né, do mundo das ideias. Então, a gente vê que no Brasil o Dewey influenciou bastante na educação, espero influenciar mais ainda, e a gente vai terminar hoje essa unidade de estudos, que é a unidade de estudos número 2, e a gente tem algumas tarefinhas para hoje, tá? Então, a gente tem mais 2 videozinhos pequenos, de menos de 10 minutos, que é a parte número 3 e a parte número 4 da aula que a gente começou a assistir na semana passada. Aí a gente assiste mais uma vez aquele videozinho de 3 minutos, porque depois que a gente passou por todos os lemas deweyianos, né, todas as principais ideias do Dewey, a gente vai assistir aquele videozinho de 3 minutos e vai ficar muito, muito mais claro do que quando a gente assistiu na primeira vez, que a gente estava com o primeiro contato, né, com a teoria do Dewey. Então, assistindo agora, você fala, nossa, né, que realmente bem feito esse vídeo, como traduz mesmo a ideia, né, sem ser simplista, mas de uma forma simples e didática, as ideias de uma teoria tão grande, tão bacana, né, tão revolucionária. E no final da aula, a gente ainda tem uma surpresa, que é uma experiência que a gente vai fazer de uma coisa, de uma ação um pouco mais prática, da gente poder utilizar o aprender fazendo, o aprender a pensar, ou até uma didática um pouco mais atrativa para os alunos, mas isso é só no finalzinho, tá bom? Senão eu vou dar spoiler aqui, vocês vão tudo embora. Gente, e é isso. Então, eu vou iniciar hoje com um slide, então eu vou para a gente só relembrar um pouquinho desses conceitos. Eu até preparei uma atualização do slide, porque temos uma novidade. Então, deixa eu aqui compartilhar com vocês. E aí, eu já estou com o meu celular aqui também, eu vou verificar se apareceu. Apareceu a Margarida. Gente, então, é o seguinte. Para falar do John Dewey, eu coloquei aqui no slide. Opa, já fiz coisa errada. Coloquei aqui no slide para aparecer para vocês isso que eu já disse, que é as 4 principais ideias do John Dewey, o aprender fazendo, o compartilhamento. Ah, faltou o compartilhamento de ideias, ó. O aprender fazendo, o compartilhamento de ideias, a escola como um microambiente social e o aprender a pensar. Mas a atualização que eu fiz, na verdade, no slide foi essa daqui, que foi a introdução aí, num segundo lugar, do pensador da didática moderna também, que no Brasil existe uma
uma influência também, que é o Rudolf Steiner, porque eu consegui aquele colega meu, especialista, né, em pedagogia Waldorf e conhecedor da teoria, da obra, da vida do Rudolf Steiner, morou na Alemanha, fala alemão, lê em alemão, uma potência esse menino. Então, eu tô combinando com ele, eu acho que ele ficou de ver para mim se ele consegue para quinta-feira que vem ele participar da nossa aula, e até eu já convidei o pessoal da manhã, né, para se juntar a nós à noite, para também o palestrante não ter que dar, né, uma palestra de manhã e uma fala à noite, para ele fazer uma fala com todo mundo. Mas se ele conseguir na quinta-feira que vem, a gente segue a cronologia. Então, a gente começou com o John Dewey, que é o primeiro que nasceu, né, 1859, Rudolf Steiner nasce 2 anos depois, e depois a Maria Montessori, e depois o Celestino Freinet, que é o mais maravilhoso, brincadeira, gente, tá? Mas eu só coloquei esse slide mesmo para a gente puxar o fio da meada, para a gente recapitular, e para a gente poder seguir com os vídeos hoje, que são um pouquinho diferentes, tá? A gente tem uma visita, nesse vídeo de hoje, a gente ainda continua com alguns conceitos do pensamento didático moderno do Dewey, falados ali, né, explicados por grandes especialistas do Brasil, mais tranquilos hoje do que aqueles, né, da semana passada, e também alguns autores, alguns estudiosos diferentes, mas a gente tem como principal no vídeo uma visita numa escola em Paulínia, que segue, né, os preceitos deweyianos, que segue a teoria do Dewey, e também a gente vai falar um pouquinho de que o Dewey influenciou fortemente a educação no Brasil na década de 60 e que tinha uma política, tá, gente, pública de educação baseada nas ideias do Dewey, que eram os ginásios vocacionais, e que, infelizmente, em 1968, quando teve o golpe militar, acabou essa proposta no Brasil, né, retiraram das escolas e nunca mais voltou. Mas foi uma década, né, de 1962 até 1968, onde a educação no Brasil tinha qualidade porque era baseada, né, nas ideias do Dewey e nesse ginásio vocacional. E a gente vai ver um pouquinho das características do ginásio vocacional hoje, nesses vídeos, mas também, gente, a professora Márcia Polacchini, eu não sei se ela vai passar para vocês, qual disciplina que ela passa, mas ela passava antes para os alunos dela um vídeo inteiro sobre o ginásio vocacional, né, sobre a escola nova, sobre essa educação que teve no Brasil em 1960. Talvez vocês não tenham visto ainda, mas talvez ela passe ainda em alguma disciplina, mas no vídeo até indica, tá? Fala do nome desse vídeo. E é isso, gente, para eu não me alongar muito e a gente conseguir fazer essas 3 etapas da aula, o vídeo da Univesp TV, o vídeo de 3 minutos e depois a surpresa no final. Então, eu vou ligar o vídeo para vocês, acredito que a imagem e o som já esteja aí tranquilo, mas qualquer coisa vocês me dão um grito aí e falam, professora, que nem, né, acontece quando dá algum bafão pedagógico, algum bafão tecnológico. Então, vamos lá. Deixa eu parar de compartilhar a... Nossa, gente, tô parecendo um fantasma hoje, né? Tô com a cara muito branca, porque tem uma luz aqui na minha cara. Porque também, além de eu estar doente, tô sem energia elétrica em casa, sem energia elétrica mesmo, cortada pela Enel, por causa de um inquilino antigo que morava aqui, que mandou cortar, mesmo estando em dias conta, cortou, e eu tô com uma extensão ligada na vizinha. E sério, gente, eu tô sem luz, tô com o meu tripé de fazer vídeo pro meu canal no Instagram, tô com internet e a geladeira, né, e só, desde sexta-feira passada. Essa Enel adora atrapalhar a nossa vida, gente. Não, você não tem noção do parto, mas tudo bem, tô aqui firme, forte, com uma câmera ruim, mas vai melhorar, tá bom? Vamos lá, gente, então eu vou compartilhar aqui para vocês um videozinho. Cadê? John Dewey, 1 de 2. E aí, acho que vai aparecer agora. Apareceu. Gente, eu vou então desligar o meu... Como que fala? Desligar minha câmera e desligar o meu som para não atrapalhar. Se vocês quiserem fazer alguma anotação, tudo bem. Mas vocês vão perceber, gente, que esses vídeos de hoje, eles vão reforçar e trazer alguns pontos novos dessas quatro principais ideias do Dewey, tá? Que a gente começou a ver na semana passada.
Opa, fiz besteira já. Deixa eu tirar meu som e minha imagem. Nossa, gente, não é fácil de coordenar tudo, viu? Oi, 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 olha aquela bola, a bola pula bem no pé do menino. Eu diria que Dewey está mais presente na escola moderna, inclusive a escola brasileira, do que muitos de nós professores imaginamos. Descubram o que é para fazer. A ideia do Dewey de que ele vê a educação como uma forma de ensinar o aluno a pensar. Qual que é a barrinha do 9, Camila? Pega para a professora a barrinha do 9. Onde está a casa? A casa está na rua. A partir de Dewey, você tem uma educação voltada ou direcionada para o aluno, né? Ou seja, a partir do aluno, a partir do interesse do aluno, a partir da experiência do aluno. Onde está a cidade? Está do lado da floresta. Lembra do vídeo da internet Educação Progressiva nos anos 40, da aula anterior, que mostra a escola antes e depois das ideias de John Dewey? Pois então, a escola mudou ao longo do século XX, em parte por influência da filosofia do Dewey. E hoje, neste início de século XXI, qual a permanência do pensamento dele na educação? A equipe da Univesp TV viajou à cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. Aqui, no Colégio Lumen Verbi, as ideias de John Dewey aparecem dentro e fora das salas de aula. Dona Áurea? Tudo bom, Rodrigo? Como vai da Univesp TV? Agora vocês vão fazer essa atividade. Esses alunos do terceiro ano estão assistindo a uma aula de matemática no Colégio Lumen Verbi. Descubram o que é para fazer. Será que assistir é o verbo mais correto? Porque, pelo que você pode ver, parece mais que eles estão participando da aula. Quem conseguiu levantar a mão? Conferiram? Então agora nós vamos fazer o plenário, tá? Então a professora vai chamar aqui e nós vamos fazer o plenário para todo mundo conferir o seu. A partir de Dewey, você tem uma educação voltada ou direcionada para o aluno, né? Ou seja, a partir do aluno, a partir do interesse do aluno, a partir da experiência do aluno. Marcos Vinícius da Cunha leciona na USP de Ribeirão Preto. Ele escreveu o livro John Dewey, uma filosofia para educadores em sala de aula. A partir daí, colocar o aluno em atividade, em ação, levantando informações, e aí o professor tem um papel fundamental de ajudá-lo a conseguir essas informações, os livros têm um papel fundamental, né? Hoje a televisão, por que não, né? Para chegar, o próprio aluno tentar chegar a uma solução, que é como o cientista faz. Vem aqui a Sofia. Vem cá, Sofia. Leia para a professora. Vocês, quantos dois têm? Você e o Lucas chegaram a que conclusão? Quantas barrinhas de 2 couberam dentro da barrinha do 6? Pode marcar lá. Classe, vocês chegaram ao mesmo resultado que ela? Então, Quando o Dewey fala em aprender a pensar através de uma situação problema. Que aqui nós vimos, todas as situações têm um problema, que eles estão chamando de desafio, para o aluno resolver, para o aluno buscar a resposta. 2, muito bem. Quem acertou? A ideia do Dewey de que ele vê a educação como uma forma de ensinar o aluno a pensar, né? E aqui todas as atividades estão preocupadas em direcionar o aluno para o saber pensar, o que ele está fazendo, por que ele está fazendo aquilo, qual o significado daquela tarefa, daquela atividade. Pega para a professora a barrinha do 9. Isso. O que está perguntando? O 9, quantos? 2. Qual que é do 3? Então, experimente para ver. A proposta de ensino do Colégio Lumen Verbi tem fundamento em um projeto pedagógico da década de 60, criado pelo governo do estado de São Paulo. Eram os ginásios vocacionais, que
que funcionaram de 1962 a 1969. Áurea Sigrist de Toledo Pisa foi diretora do vocacional da cidade de Americana, no interior de São Paulo. Em 1996, ela fundou o Colégio Lumen Verbi. A nossa escola quer ter os mesmos ideais que o vocacional tinha, de formação do homem enquanto elemento social, enquanto ser social, enquanto deve vivenciar muito cedo uma vida democrática, com escolhas grupais, com questão de representatividade. Esméria Rovai, que você já conhece, foi professora de artes da Escola Vocacional Oswaldo Aranha, na cidade de São Paulo. Para saber mais dos colégios vocacionais, assista ao programa complementar Movimento da Renovação Escolar nos anos 60. Muitas das ideias que também estavam postuladas em alguns princípios deweyianos, né? Eu acho que estavam realmente presentes na pedagogia do vocacional. Trabalho em grupo, o aprender pelo fazer, a integração teoria e prática, a metodologia de cunho científico. Entre os pioneiros da Escola Nova está justamente Anísio Teixeira. Foi ele quem trouxe o pensamento de John Dewey para o Brasil, no começo do século XX. Por isso, muito da filosofia de John Dewey está no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Como você sabe, Anísio foi um dos principais entusiastas do documento. Ideias do Manifesto de 32 se realizaram nos ginásios vocacionais. Há algumas passagens no manifesto que nós podemos ler, citar, para comprovar, digamos assim, ou pelo menos para levantar a hipótese, não é, da presença de John Dewey aqui. Diz o manifesto: é certo que, deslocando-se por esta forma para a criança e para os seus interesses móveis e transitórios, a fonte de inspiração das atividades escolares, quebra-se a ordem que apresentavam os programas tradicionais, do ponto de vista da lógica formal dos adultos, para os pôr, os programas, de acordo com a lógica psicológica, isto é, com a lógica que se baseia na natureza e no funcionamento do espírito infantil. Aqui está nitidamente presente aqui uma visão deweyana, inclusive no uso dessa expressão lógica psicológica, que é textual, né, do Dewey, né? E a ideia de valorizar os interesses, modificar o programa em função da criança, da lógica, chamada lógica psicológica, isto é, o modo como a criança pensa. Isso é nitidamente deweyano, pelo menos se pode interpretar assim. Vamos lá, gente. Bom, vocês separaram desde a semana passada, né, que esses videozinhos da Universo TV são bem bacaninhas, bem curtinhos. Esses especialistas de hoje até parecem mais claros, né, assim, do que a semana passada. Inclusive um deles, né, especialista em Dewey, escreveu um livro sobre o Dewey, né, assim, debruçado no estudo teórico só sobre o pensamento deweyano. Eu vou fazer algumas considerações, gente, queria que vocês, Gustavo, queria que vocês também fizessem, se vocês, né, quiserem, fiquem à vontade, mas eu não consigo ver esse vídeo e não chamar atenção para algumas coisas, tá? A primeira coisa que eu queria chamar atenção, porque no vídeo não explica, é muito en passant, assim, muito rápido, mas tem muito a ver, né, com essa teoria do Dewey, é como começa o vídeo cantando uma musiquinha, vocês perceberam? Oi, 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 olha aquela bola, a bola não sei o que lá não sei o que lá, no pé do menino, o menino não sei o que. Gente, essa música, ela não tá no vídeo para ficar bonitinho, né? Nem para ficar engraçadinho, nem para fazer um fundo musical. Essa música é de uma dupla, né? Um casal de professores da USP que se chama Palavra Cantada. É uma dupla que faz bastante música para o Rá-Tim-Bum, né, para os programas da cultura, e é uma dupla que faz música para criança, faz show para crianças, né, inclusive eles fazem muito show com aquele grupo de teatro de bonecos, acho que é Giramundo, que chama, que é, assim, a coisa mais linda do mundo, o show do Palavra Cantada com teatro de bonecos, e eles estudam o quê? Psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, eles estudam a criança. Então, quando eles falam oi, oi, oi,
olha aquela bola, a bola no pé do menino, né? Daí fala da casa, que a casa está no bairro, que o bairro está na cidade, que a cidade está do lado da floresta. Isso tudo faz parte do quê? Do universo da criança. Então, quando a criança escuta essa música, ouve essa música, fala, eu tenho uma bola, eu moro numa casa, que tem um bairro, que tem uma rua, que tem uma árvore, que tem, né, uma floresta perto. Então, é uma música assim, que conecta com o dia a dia e o nível de desenvolvimento, né, que é o nível de desenvolvimento infantil. Inclusive, eles têm uma música também, que é da sopa de letrinha. Como que é aquela letra, gente? Que tem na sopa do neném, já viram? Tem, não sei, gente, que até teve uma propaganda de televisão, que assim, os nenê, gente, piram na batatinha, surta na ioga, só quando ouve essa música, é assim, lindo de ver. Por que que os nenéns, né, se identificam com essa música? Porque eles tomam sopa, né? Tem essas coisinhas na sopa deles, a mãe vai lá, ela vem, não sei o quê. Então, assim, é intimamente ligado com o dia a dia e com o que a criança entende. Então, fica muito mais fácil da criança aprender, cantar, né? Faz parte do universo dela. E essa parte do vídeo, das ideias do John Dewey, o John Dewey, assim como os outros pensadores da didática moderna, a gente vai ver, eles falam muito que você tem que conhecer a criança, assim como o Rousseau falou, né? Conhecer a criança, para quem que você está ensinando, quais são os interesses dela, né? O que ela gosta, o que faz parte da vida dela, para quando você planejar as atividades que você vai dar em aula, ser, além de algo, como que fala, que tenha muito saber, que tenha muito conhecimento, tenha sabor, que a criança veja sentido naquilo, né, que ela goste de estudar. E você só vai conseguir fazer isso, né, trazer coisas do interesse da criança, que a criança entenda, né, gente? Que a criança não, que o aluno entenda, porque não tem pior coisa para o aluno que ele ir para a escola e não entender, né? É muito angustiante não entender o que tá falando. Então, essa musiquinha aí não é de graça, tá? É muito bem pensado nessa dupla, esse casal, que chama Palavra Cantada. Depois, quem não conhece ainda, vai atrás, tá? Eles falam bem no comecinho do vídeo. O Dewey, né, ele preconizou uma educação em que considere o interesse do aluno. Ah, professora, mas e se for adolescente? Eu vou levar essa música da sopa de letrinha? Não, mas você vai levar alguma coisa que interessa a eles, que é do universo deles, tá? E passa um vídeo bem no começo, gente, um vídeo no meio, um vídeo dentro do vídeo, né? Que fala assim: queria que vocês observassem como era a escola antes do John Dewey, né? Lá nos Estados Unidos, e depois. Gente, incrível, porque o antes, a gente até vê uma cena bem pavorosa de um professor batendo assim no bumbum da criança, né? Jogou um giz, não, né? Não é dar uma palmadinha, não. É batendo de bater no bumbum da criança, né? Aquela coisa muito rígida, que a gente já viu todas as características da didática tradicional. E depois do Dewey, gente, primeiro que a sala de aula parece uma zona, né? Quem não sabe, quem passa lá e dá uma olhada, fala, nossa, bagunça, né? Mas não é uma bagunça, é porque as carteiras estão dispostas de uma maneira diferente, porque as crianças estão em pé, até fazendo um moedor, né? Lavando uma louça, pegando um copo, lidando ali, né, com os instrumentos, com muitas ferramentas, e você vê que a criança está ativa, ela está participando, ela não está lá sentada na carteira assim. Então, nos Estados Unidos, realmente, né, e no mundo inteiro, a escola antes do Dewey e depois do Dewey foi completamente diferente, porque rompeu, né, com essas características da didática tradicional. Outra coisa que as duas professoras, né, gente, uma professora de artes, maravilhosa, e a outra diretora da escola, muito bacana, né, elas falaram diversas vezes, né, aqui a gente quer ensinar o aluno a pensar, assim como o Dewey ensinou a gente quer que o aluno pense, e não que o aluno memorize, que o aluno pensa com a cabeça do professor, reproduz uma coisa que está no livro, que ele pense, né, que ele experimente, que ele chegue numa conclusão por ele mesmo. Então, todas as atividades, todas as disciplinas, tudo que é ensinado na escola é para o aluno pensar, resolver, né, e analisar as coisas e realmente aprender a pensar. Gente, eu queria que alguém fizesse uma pesquisa para mim, aí na internet, quem tiver computador ligado, como que fala? Celular, porque eu pedi de manhã e acho que o pessoal abstraiu, porque daí eu comecei a falar outra coisa e também não lembrei. Vê aí para mim quem consegue pegar no Google o que significa lumen verbi, que deve ser um termo, duas palavras em latim, mas o colégio Lumen Verbi, é bonito o nome, né, gente? Eu não sei
que é, mas é bonito. É imponente, assim, né? O Colégio Lumen Verbe, no interior de São Paulo, ele é um colégio referência, né, no estado, e até a Univesp foi lá, né, para conhecer, porque eles trabalham realmente com os preceitos da pedagogia moderna do Dewey. E eles têm orgulho, né, eles acreditam nesse tipo de educação, e lá eles fazem tudo o que o John Dewey preconizou na teoria dele. Mas, gente, tem uma coisa importante. Oi? Uma escola bonita, né? E um nome bonito, um nome forte, né? Lumen Verbe. Deve ser alguma coisa de palavra iluminada, né? Será que é? Alguém já viu aí? Pesquisaram? Pesquisa aí, gente. Aí, Eu pesquisei, mas parece verbo. É verbe. Lumen é luminosidade e verbe é verbo. Eu acho que é isso, não sei se tá certo. É verbo, deve ser verbo, palavra. Deve ser verbo de luz, professora. Deve ser uma palavra. Eu só achei a escola. Iluminada, né? A palavra iluminada, alguma coisa assim. Eu só achei a escola só. Palavra iluminada, professora. Arrasou. Palavra iluminada. Você vê, o grupo é palavra cantada, a escola é palavra iluminada, tá legal isso aí, tá em concordância, tá? Mas uma coisa que aquelas duas professoras, né, uma professora de artes e outra diretora da escola, que elas falam é o seguinte: elas, quando eram professoras mais novas, que nem vocês, quando começaram a vida dela, né, como professores, elas trabalharam no ginásio vocacional, que era uma política pública, né, do Brasil, que seguia os preceitos do Dewey e que era um colégio que ensinava o aluno o quê? A pensar, a fazer, a pôr a mão na massa, a entender. E elas falam ali com muito, né? Nós queremos que o Lumen Verbe seja um colégio igualzinho era o ginásio vocacional, que é um período do Brasil que teve uma educação de qualidade boa, né, seguindo esses preceitos da didática moderna. Então, elas fundaram, gente, muito bonito isso, né? Fundaram uma escola poderosas para fazer isso, tá? E a gente viu, né, no documentário Quando Eu Sinto Que Já Sei, que tem outras, né, outras iniciativas. Assim, aparece, gente, um exemplo de alunos na aula de matemática, mas eu quero que vocês tentem trazer para perto de vocês, para situações da arte aí, ou do teatro, o seguinte: percebam que quando tá tendo uma aula de matemática, e outra, gente, matemática é muito traumático para criança, né? Porque trabalha muito com coisas abstratas. E aí o professor, ele tem que usar uma didática mais concreta na matemática. Jogos matemáticos, materiais que você pega, que você vê, que você, né, que tem cores diferentes. Então, eles ficam muito orgulhosos de falar que os alunos participam da aula. A professora fala assim, quer ver? Você e o Lucas chegaram em que conclusão? Olha que bonito isso, gente, porque eles conversaram sobre aquilo que eles estavam fazendo, né? Era em dupla, teve o compartilhamento de ideias para chegar na solução do problema. E aquela aula de matemática, até os editores do vídeo aí falaram, né? Os alunos estão numa aula de matemática, mas eles estão só assistindo a aula? Não, parece que eles estão realmente participando. E vocês vejam, gente, eu fico com medo da gente pensar assim: ah, professora, mas ir na lousa é muito ruim, porque expõe o aluno. Mas nesse caso, o aluno fez, compartilhou ideias, chegou num resultado satisfatório e ele foi lá na lousa para compartilhar aquilo que ele fez de bacana, e não para ser exposto ao ridículo, né? A ir lá fazer uma coisa que ele não conseguiu ou que ele não sabe. Então, assim, vê a diferença no processo. Não é o ato de ir na lousa que fala é tradicional, é ruim. Não, tem que ver o processo todo, tá? E vocês devem ter reparado também, vocês podem ver depois também, que eles têm um material na carteira deles que é parecido com o material dourado da Montessori, mas tem alguma variação, que é assim, as unidades, né, os números da matemática, com cores diferentes, né, num estojinho de madeira, tipo degradê, que o aluno pega. A barrinha do 9 tem 9 quadradinhos, e é de tal cor. A barrinha do 3 tem, né, de outra cor. Daí no 9 você vai lá e encaixa uma barrinha do 3, outra barrinha do 3, outra barrinha do 3, para entender, né, a multiplicação. 3 vezes 3 é 9, então 3 barrinhas do 3 fica do mesmo tamanho da barrinha do 9. Então eles acabam compreendendo esses mistérios, né, da matemática, essa coisa que às vezes é tão difícil de entender porque fica só no plano
da ideia. E podem reparar também que mesmo ali no quarto aninho, no terceiro aninho, as carteiras são juntas. Então, são 3 carteiras ali, né? 3 pessoas compartilhando em linha, não é aquelas carteiras uma atrás da outra, cada aluno sozinho por si, ou em duplas. Podem reparar que, geralmente, as escolas modernas e as salas de aulas modernas, elas têm as carteiras juntas, e a professora falou um negócio muito bacana no final, que eu não gosto muito dessa palavra, tá? Mas ela fala assim, então vocês já fizeram? Chegaram numa conclusão, né? Todo mundo terminou, então nós vamos fazer o plenário. Eu falei, gente, plenário? Né? Então a criança de 7 anos, ela já está começando a se familiarizar com isso, plenário. O que é o plenário? É quando cada um vai falar a sua ideia, vai discutir, vai debater, vai participar, que eles chamam de plenário. Então toda aula não tem assim, a professora ir lá, falar qual que é o certo, e eles dizem assim, eu não fiz certo, eu vou copiar da professora que é assim que é o certo. Não. Eles vão compartilhar entre a sala toda como que eles chegaram, né, no resultado daquelas contas matemáticas. E isso que vai ser o plenário. Então, um aluno, mesmo se por acaso acontecer dele errar, ele tem oportunidade, com a palavra dos outros alunos, com a mediação do professor, voltar e entender. E não falar assim, errei. Errou por quê? Não sei por que eu errei, porque o meu número não era igual ao da professora. Não, mas entender como é que foi o processo, né? E muito carinhoso também, a professora vai do lado da aluna, né? Deu a impressão que ali ela não tinha chegado, vem aqui, vou te ajudar. Qual que é a barrinha do 9? Ela não vai lá e fala assim, essa é a barrinha do 9, cabe 3 aqui, põe aí. Qual que é a barrinha do 9? Pega. Agora pega as barrinhas do 3, vamos ver aqui? Né? Então, assim, é uma forma até muito delicada, né? Muito sensível de tratar a criança. Mas precisa, né? De sensibilidade, de paciência, de gostar, de ensinar, de ter respeito pelo aluno. Então, não tem como, tá? E, gente, a professora de artes, que é aquela um pouco mais fofinha, que tá de camisa preta, fofinha é bom, né? Aquela maiorzinha, ela deu aula num colégio em São Paulo, que era um ginásio vocacional, que se chama, que até hoje existe, Oswaldo Aranha. Gente, acho que foi no semestre retrasado, eu dei aula para uma turma, eu não lembro se era de teatro, se era de artes, ou se era de pedagogia, mas não, era de teatro. O aluno, quando passou esse vídeo, o aluno levantou a mão e falou assim, professora, eu estudei no Oswaldo Aranha. Eu falei, oi? Como assim? Nem sabia que existia mais, né? Então, você vê ali a professora falando que deu aula no Colégio Oswaldo Aranha, em São Paulo, que ela, no Oswaldo Aranha, ela era professora, né, de um ginásio vocacional, e ela queria, na escola dela, no Lumen Verbe, né, ter esses preceitos, e meu aluno, professora, eu já estudei lá. Eu falei assim, aí, é mentira isso daí do vídeo ou era assim mesmo? Ele falou, era, professora, tinha oficina de marcenaria, tinha aula de dança, tinha de instrumento. Eu falei, então era, sabe, era um aluno um pouco mais maduro, vamos por assim dizer, que já tinha feito ensino médio há mais tempo, provavelmente na década de 60, e que tinha estudado no Oswaldo Aranha. Eu fiquei assim, eu tô bege, a história aqui na minha frente, na sala de aula. Então, foi muito interessante esse dia que o aluno falou isso, tá? Calma aí, que eu vou chegar. Ali já falei, aprender a pensar. Uma coisa que também uma das professoras fala, né? Gente, e quando você vê essas professoras falando, você vê o olho delas brilhando, né? Elas têm orgulho de falar assim, aqui nós praticamos os mesmos preceitos do ginásio vocacional, com a boca cheia para falar, né? E lá, a sala de aula atrás, elas falando, todas as disciplinas trabalham para o aluno aprender a pensar. Mas como que eu vou fazer o aluno pensar, professora? Eu vou chegar lá e falar para ele o quê? Pensa, pensa. É que nem torcida de xadrez. Já viram torcida de xadrez? Todo mundo na arquibancada fica, pensa, pensa. Mentira, tá, gente? Tô brincando. Aliás, assistam o Gambito da Rainha, que é maravilhoso na Netflix. Então, você não vai ficar falando pensa, pensa. Você tem que colocar o aluno em situações em que ele exerce o pensamento. E, geralmente, é o que a gente chama de situação-problema. Só que daí você fala assim, professora, desgraça, né? Porque, gente, essa palavra problema é um problema, né? Porque, assim, você vai falar assim, por exemplo, o Marcelo tá com problema no casamento. Você vai achar que tá bom? Não, você fala, tá desgraçando, né? Tá indo pro divórcio. Já tá no bico do corvo lá. Agora, quando você fala, tem alguns desafios aí para encarar. Essa palavra desafio, ela é muito mais encorajadora
ela é muito mais, assim, interessante. Então, de vez de você falar situações e problemas, você pode falar os desafios educacionais. Então, professora, vocês lembram dos problemas de matemática, desgraça? Que era, para construir uma casa, tanto tijolo, tanto cimento, aqueles negócios lá. Mas o aluno tinha que aprender a pensar uma situação. Eu vou construir. Gente, uma vez, olha, que vergonha. Tem fórmula para isso. Mas quando eu fiz vestibular, caiu uma pergunta que era assim, numa sala de cinema, tinha 200 cadeiras, não sei o quê, tinha uma fórmula. Só que eu, não sabia a fórmula, não sabia nem o que era. Daí eu comecei aqui na minha cabeça, cinema, 200 cadeiras, 1, 2, 3. Eu fiz na prova, assim, as cadeiras, contei, não sei o que lá, para ver se chegava no resultado. Então, assim, você saber o processo, né, do que é a fórmula, você pode até dar uma gambiarra, assim, né, de você tentar se virar, se você entender o processo daquilo. Então, os alunos são colocados aí em situações, problemas, em desafios, que é uma coisa que o Dewey também, né, preconizou. Vocês lembram do videozinho de 3 minutos? Gente, eu tenho uma situação tão engraçada para falar para vocês, eu nem sei se eu posso falar. Naquele videozinho de 3 minutos tem assim, tem um aluno que tem uma porta fechada. E a fechadura da porta é uma estrela. Então, o professor tradicional ia falar o quê? Olha, então essa estrela aqui, é com essa aqui que abre, vai lá. Que a professora sabe, ela passa para o aluno fica sabendo e abre. Abriu. Na didática moderna, você vai querer que o aluno descubra. Então, ele vai tentar o redondo, não deu. O quadrado, não deu. O cônico, não deu. Aí a estrela, então ele viu o processo para chegar, né, na resolução do problema. E quando eu peguei esse vídeo na internet, gente, tava aquela loucura ainda tem, né, da polarização. Aí eu fui ver os comentários do vídeo no YouTube, aí tinha um cara falando assim, isso é um absurdo, porque essa porta é do PT, porque essa estrela, como que pode um vídeo tão tendencioso? Eu olhei e falei assim, gente, quando eu vi, eu nem pensei nisso, porque eu tô pensando na didática. E o cara fazendo um escândalo lá nos comentários, eu falei, gente, que bafão pedagógico, não é bafão pedagógico não, é bafão mesmo, bafão não é pedagógico não. E eu achei tão interessante aquele exemplo, e nem passou pela minha cabeça, mas é realmente o aluno aprender fazendo. Ele ir lá e tentar. E aí ele chegar na conclusão, e não o professor a falar. Né? Então, isso que tem de interessante ali naquela cena, e que o Anísio Teixeira, gente, peguem esse nome, hein? Cai em concurso, esse homem é zicado. O Anísio Teixeira, que é um professor brasileiro, né? Ele fez o Manifesto dos Pioneiros. Quem já estudou História da Educação sabe que tem o movimento da Escola Nova no Brasil. E o Manifesto dos Pioneiros, né? O que os pioneiros? Os primeiros, né? São aqueles professores que queriam ser os primeiros a fazer uma educação diferente. Diferente do que, professora? Da tradicional. Então, eles escrevem o Manifesto dos Pioneiros, que é, né, toda uma base para a escola nova, mas que é baseada nas ideias do Dewey, né, porque o Dewey já estava fazendo isso lá nos Estados Unidos, já estava o mundo inteiro assim, nossa, tô passado, o que é esse homem, né? Então, tem essa parte bem interessante. E, gente, agora eu não vou saber que parte que era, mas tem uma parte que a moça fala assim, a gente quer ter os mesmos preceitos como que fala? Do ginásio vocacional. A gente quer aqui ter uma educação que forme um cidadão, né? Um sujeito que esteja comprometido com a democracia, com a liberdade, né? Com a igualdade, com um mundo melhor. E aí aparece uma cena de uma aula lá do vocacional, do Oswaldo Aranha, que é uma aula de canto, de coral. Gente, quando que a escola tradicional vai dar valor? Meu sonho da minha vida é cantar num coral, gente. Nossa, quando eu estava na faculdade, tinha o coral da faculdade, né? E uma vez eu estava estudando na biblioteca e tinha 2 andares. Daí eu comecei a ouvir uma musiquinha e falei, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando eu fui na escada, que eu olhei para o primeiro andar, o coral da faculdade cantando uma música do Caetano Veloso, que eu fiquei assim, ó. Chorava, eu, né, do jeito que eu sou manteiga, chorava, falava, gente, eu quero muito fazer parte de um coral, mas não tem condições, né? Mas e quando eu vi o coral, eu lembrei disso. Então tinha aula, ó, no ginásio vocacional tinha aula de coral, de teatro, de marcenaria, de horta,
tá? De desenho, de pintura, de escultura. Então, tinha um monte de coisa voltada para essa formação também da sensibilidade do ser humano, não só da inteligência, para a questão também corporal, para a questão, né, social. Então, o ginásio vocacional, ele conseguiu juntar, né, de forma harmoniosa, o estudo das letras, das ciências, né, do dito conteúdo mais sério, ai meu Deus do céu, fiquei até nervosa aqui, dito conteúdo mais sério, com o conteúdo que alimenta, né, a nossa alma, o nosso espírito, a gente como ser humano belo, né, que é a parte da arte, né, que a didática tradicional deixou tanto para trás, negou até, né, relegou a segundo plano como algo inferior. Então isso é muito triste, né? A didática moderna vem trazer, fala, não, isso daqui é tão importante quanto. Então, várias cenas que você vê da Escola Nova, do pensamento do Dewey, e depois a gente vai ver também no Freinet, na Montessori, no Rudolf Steiner, é esse contato com a natureza, com o belo, com a dança, com o teatro, com a música, que, né, faz o ser humano ficar mais sensível. Que eu falo, não adianta ser tão inteligente, tão crítico, tão reflexivo e não ter sensibilidade, né? E não saber aproveitar as coisas belas. Gente, uma coisa que tem muito presente na teoria do Dewey, mas que não é, assim, falada dessa forma, é a questão da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Né? Conheça o seu aluno, saiba como ele pensa, como ele sente, como que ele aprende para você ensinar melhor. Então, ele fala lá da lógica psicológica da criança, né? O que é uma lógica psicológica? Como que o aluno pensa, como que ele aprende, o que ele consegue aprender naquela faixa etária, o que ele está preparado para aprender naquela faixa etária. A gente vai falar disso em todos os pensadores, tá? Vai ficando cada vez mais claro aí para quem passou meio batido na psicologia ou para quem está fazendo agora online, né? Fica meio capenga. A gente vai ver isso. Gente, alguém quer falar? Você falou tudo? Falei, eu queria falar esse negócio aí da dança, eu queria falar esse negócio aí, mas você já falou? Gente, quem quiser falar, fica à vontade, mas quem não quiser falar, a gente pode ir para o segundo vídeo, que vai ser... Ai, dá uma dó de encerrar, gente, que eu sempre falo que o Dewey é chato, que o Dewey ninguém merece, mas ele é tão legal, né? Não, eu acho. É mesmo. Eu sempre falo, nada gente. chato, não achei nada Eu chato sempre aqui. falo, o Dewey é o ó, o Dewey é chato, o Dewey é sério, ele fica usando terno, ele tem aquela cara de sisudo, ele é um tiozinho muito do ranzinza, sabe? Ninguém merece. A teoria dele mais ou menos. Eu sempre falo isso. Bigodinho dele. Gente, tem um ranço, eu tinha meio um ranço dele. Aí, toda vez que eu dou aula dele, eu falo, gente, ele é maravilhoso, por que eu falo isso? É porque quando a gente vê o Freinet, você vai ver que realmente ele, né? Tô brincando, ele é ótimo, Dewey, tá, gente? Mas eu fico sempre encantada mesmo com o Dewey. Vamos pro próximo? No próximo vai aparecer esse professor que é do Nordeste, maravilhoso, com esse sotaque, que ele fez uma tese de doutorado na PUC do Rio de Janeiro sobre o Dewey. Então, o cara, ele sabe tudo, a cor da cueca que o Dewey foi enterrado. Brincadeira, gente, não sei, tá? Mas ele sabe tudo do Dewey. Então, vamos ver como é que ele vai começar o vídeo agora. Ô, professora. Oi. Como é o nome do cara que fez o Manifesto dos Pioneiros? Anísio Teixeira. Eu ia perguntar também. Qual o nome? Obrigado. Anísio Teixeira. Ó, não é que ele que Teixeira. fez, tá, gente? Ele encabeçou esse movimento da Escola Nova e encabeçou a construção desse documento, mas não que ele fez sozinho, tá? Mas ele é um dos principais nomes, o Anísio Teixeira e o Fernando Azevedo, que é o paulista, tá? O Anísio Teixeira é o baiano. Então, eles foram o que tomaram a iniciativa. Foi Isso, ele é um grupo de pioneiros, eles são mais ou menos que os líderes, né? Os que puxaram aí a ideia, o que conheceu, o Anísio Teixeira conheceu o Dewey, a gente vai ver agora, ele conheceu o Dewey pessoalmente, foi para os Estados Unidos, então ele voltou dos Estados Unidos, assim, loucão, ele falou, gente, vamos fazer isso aqui. E ele foi reunindo gente para ir com ele, tá bom? Mas vai falar dele agora de novo, tá, ô Kaique, do Anísio Teixeira, vamos ver. Ok. A cega. Deixa eu ver se compartilhou. Compartilhou. Deixa eu tirar aqui o meu
Anísio Teixeira conheceu a filosofia de John Dewey durante uma viagem aos Estados Unidos. Tudo começou em 1927, quando o educador era diretor da instrução pública do estado da Bahia. O pesquisador Carlos Otávio Fiuza Moreira escolheu como tese de doutorado, na PUC do Rio de Janeiro, a filosofia da educação de John Dewey. Dessa viagem de 1927, uma viagem comissionada, uma viagem paga pelo governo do estado, ele visita algumas escolas, investiga como funcionava o sistema educacional americano e conhece, se aproxima do grande filósofo da educação na época nos Estados Unidos, John Dewey. Traz obras, começa a estudar e, curiosamente, ele faz um relatório, né, para o governo do estado, dando conta de sua viagem. Relendo esse relatório, é possível ver ali passagens inteiras de Democracia e Educação, que é o livro-chave, eu diria que é a obra magna de Dewey sobre filosofia da educação. Dewey, assim, define educação. É o processo de reconstrução e reorganização da experiência, de sorte a aumentar-lhe e ampliar-lhe o sentido, e assim conseguir mais larga habilidade para dirigir o curso de subsequentes novas experiências. Anísio Teixeira e Godofredo Rangel traduziram o livro Democracia e Educação de John Dewey em 1959. Veja o que está escrito no resumo do capítulo 3, A Educação como Direção. Os livros e a conversação podem fazer muito, mas o mal é contarmos excessivamente com esses fatores. Para sua plena eficiência, as escolas precisam de mais oportunidades para atividades em conjunto, nas quais os educandos tomem parte, a fim de compreenderem o sentido social de suas próprias aptidões e dos materiais e recursos utilizados. Anísio colocou em prática as ideias de Dewey no projeto conhecido como Escola Parque, na cidade de Salvador. E era uma escola que tentava, e conseguiu de alguma maneira, conciliar o estudo teórico com estudo de artes e estudos práticos. Então era uma escola de tempo integral, onde os alunos passavam a parte do dia estudando as disciplinas teóricas da escola tradicional e parte do dia em oficinas, trabalhando com arte, marcenaria, enfim, teatro, pintura, enfim, um projeto muito arrojado, um projeto muito caro. Mas Anísio Teixeira dizia uma coisa curiosa, disse que não há educação barata, como não há guerra barata. E se gasta tanto dinheiro com guerra, por que não se gastar dinheiro com educação? A Escola Parque Centro Educacional Carneiro Ribeiro funciona até hoje em Salvador e atende 4.000 alunos. Eu diria que Dewey está mais presente na escola moderna, inclusive a escola brasileira, do que muitos de nós professores imaginamos. É comum você ter um professor que teve uma formação não pautada no pensamento deweyano, ele nunca leu Dewey, né? E os professores que foram professores dele talvez nem tenham lido também, mas ele foi instruído, foi formado a partir de correntes da psicologia, da sociologia ou de outras áreas, né? Que foram, por sua vez, influenciadas, talvez não diretamente e tal, pelo pensamento de Dewey. Lembra do professor norte-americano de filosofia Larry Hickman, que conversou com a Univesp TV pela internet? There was an article in the New York Times about a teacher who had noticed them around a lot and very edgy in their seats, and so she's developed a particular desk at which they stand, and it has a foot, kind of a foot pedal, so they can work off their nervous energy. This was an idea that Dewey developed in the late 19th century when he went to buy some materials for some school desks and couldn't find what he wanted, so he had to have some special desks made because these desks were not just for listening, they were for learning. Dewey's ideas have sometimes been rather popular. Sometimes, however, they've been very unpopular. And among certain parts of the population, they're still very, very unpopular. Certain traditionalists of the political and religious right wing in the United States are very critical of Dewey's views because they think that he's trying to undermine traditional values. Well, this is both true and false. Dewey is
not trying to undermine values in a wholesale manner, but he is trying to question those values that he believes are impediments to the free flow of information and the unencumbered process of education. Como dissemos lá no começo, no Colégio Lumen Verbi, as ideias de John Dewey aparecem dentro e fora das salas de aula. Pega um pouquinho mais para mim. Vamos colocar o esterco, né? Que é uma mistura de humus com um pouquinho de serragem. Olha esse vídeo de 1937 que está na internet. The average American child seldom comes in direct contact with nature. In school, he learns a few dates from books, to press a button, to step on an accelerator. But he is in danger of losing contact with primitive realities, with the world, with the space about us, with fields and rivers, with the problems of getting shelter and obtaining food that have always conditioned human life and that still do so. O educador Anísio Teixeira termina o texto que você está lendo, Filosofia e Educação, dizendo que o professor tem que ser um filósofo. Esse convite para que o professor seja um filósofo, acho que a gente pode entender pela perspectiva que Dewey trazia, de que a filosofia é uma espécie de exercício da busca do sentido das coisas, né? Ela já não disputava o espaço não propunha que ela disputasse o espaço com a ciência, das generalizações, mas que ela trabalhasse lado a lado, que o filósofo trabalhasse lado a lado com o cientista, no sentido de buscar o sentido das coisas. Ora, se a gente também pensa com esses autores, com Dewey e com Anísio Teixeira, que a filosofia é a teoria, não é, geral da educação, caberia à filosofia, de alguma maneira, estudar, tentar perceber o sentido dessa formação, né, determinante para a construção das sociedades. Eu acho que a escola é outra, depois da influência do Dewey, com a influência do Dewey e de vários outros autores, de vários outros pensadores, mas eu não diria para você que a escola é outra, eu diria para você que ela está se transformando em outra. Nós ainda temos redutos, às vezes regionais, né, e às vezes dentro de uma mesma escola que ainda são tradicionalistas. Mas nós temos um movimento forte no sentido de mudar isto, na direção de transformar, de modificar a escola, né? Isso também está em redutos aqui e ali, mas está, eu acho que na consciência dos professores em geral, né? Sempre que há uma insatisfação forte, há a busca por uma solução, né? A insatisfação é resultado de um problema, como diria Dewey, né? Então se busca uma solução. Olha aquela bola, a bola pula bem no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. Onde está a casa? A casa está na rua. Onde está a rua? Está dentro da cidade. Onde está a cidade? Está do lado da floresta. Onde está a floresta? A floresta. Vamos lá, gente. Só reforçando, né? Maravilhosidade do Dewey. Gente, antes de falar, queria saber se vocês querem falar antes de mim. Às vezes eu fico com vergonha, assim, de não estar deixando vocês falarem, sabe? De falar assim, nossa, a Cláudia não tem noção, a gente quer falar, ela não abre, não fecha essa boca aí. Tem gente que tá com a mão levantada, ela viu? Eu tava pensando isso, mas eu vou perguntar se alguém quer falar. O Miguel quer falar. Vai, Miguel. Professor, na verdade, você deixa a gente falar até demais. Sério? Tá tudo bem, então? Vocês não vão achar que eu sou ditadora aqui? Deixa a gente falar até demais. Perfeito. Concordo comigo. O Alexandre falou alguma coisa, mas picou. Acho que ele abriu o microfone enganando. Ai, meu Deus do céu, já tô coisa não. Falei concordo com o Miguel só.
Ai, gente, então tá bom, então me sinto mais feliz, porque eu sempre fico assim, Cláudia, que bafão que você tá dando. Os alunos querem falar e você não deixa. Tipo, você chega e fala tudo, eles vão falar o quê? O que eles vão falar se você já falou tudo? Já analisou o vídeo inteiro, eles vão falar o quê, então? Vou falar o quê? Né? Então, beleza. Então, gente, se vocês quiserem falar, se vocês quiserem participar do plenário, vocês levantam a mão aí, vocês dão um grito, hein? Porque senão eu fico meio constrangidas, porque eu anoto aqui, porque eu acho que eu tenho que explicar mais do que o vídeo, tá? Gente, vamos lá. Anísio Teixeira. Meigo, né, gente? Puro, sensível, coisa pura, coisa meiga, tá? Gente, uma coisa muito legal que eu queria que vocês percebessem, né? Que vocês perceberam, é aquele professor que foi fazer o doutorado, né, gente? O que é fazer um doutorado? Ele foi lá na PUC do Rio de Janeiro, né, se inscreveu, passou no doutorado. O que ele foi pesquisar? Foi pesquisar a vida e obra de John Dewey. E quando você vê e ouve ele falando sobre o John Dewey, dá a impressão que ele é tipo irmão do Dewey, né? É vizinho. Então, ele fez assim, ele fez assado, ele fez isso aqui. Porque, assim, estudar, né? Doutorado, mestrado, especialização, até o TCC de vocês, é isso. Investigar alguma coisa e saber tudo daquilo. Né? Então, dá gosto de ver ele falando, né, do Dewey, porque ele realmente estudou aquilo e ele não ensaiou, não é decorado, não é nada que sabe do que ele está falando. Então, em 1927, o Dewey, ó, gente, o Anísio Teixeira, que era uma espécie, era outro nome, tá? Mas ele era uma espécie de secretário da Educação da Bahia, e aí o governo pagou para ele, falou, ó, você vai lá nos Estados Unidos, vai visitar lá, como é que é a educação lá. E quando ele chegou nos Estados Unidos, ele foi visitar várias escolas tal, e ele conheceu o Dewey, gente. Então, imagina você falar, né, conversar com o Dewey, ver uma palestra dele e ver as escolas que trabalhando com, né, a teoria dele. Então, o Anísio Teixeira voltou para o Brasil e falou, gente, tô chocado, né, morri de sunga branca lá nos Estados Unidos, né, eu queria fazer isso aqui. E tanto que ele vai, né, implantar, criar, né, fundar essa escola parque, não é bonito o nome, gente, escola parque? Porque é tipo o parque do Ibirapuera mesmo, é parque de ter árvores, de ter ar livre, né, de ser um lugar bem de lazer também, não só uma escola. Então, assim, escola parque, né, eu achei, tipo, incrível esse nome. Mas ele que traduz, né, ele foi em 1927 nessa viagem para os Estados Unidos, em 1959 que ele traduz o livro do Dewey no Brasil. E, gente, olha o nome do livro. Democracia e Educação. Tem como dar ruim isso? Olha que lindo. Democracia e Educação, né? A educação em prol de construir uma sociedade mais democrática. Então, assim, eu acho lindo, né? Eu fico chocada. Então, esse Carlos Otávio Fiuza, que é aquele mais, né, miudinho, que fez esse estudo sobre o Dewey, ele fala que o Anísio Teixeira, sobre o Anísio Teixeira, desculpa, ele fala que o Anísio Teixeira vai para os Estados Unidos e fica encantado. E aí ele volta encantado lá, né? E o que ele fez no doutorado, né? Uma das coisas que ele fez no doutorado, leu o relatório que o Anísio Teixeira fez para o governo do estado da Bahia, né? Depois que ele voltou da viagem, ele tinha que fazer um relatório dessa viagem, né? Então é bastante interessante esse processo de pesquisa mesmo, né? Então, aí que ele vai falar, nossa, no Manifesto dos Pioneiros, tem muitos trechos que é igualzinho, né, esse relatório que o Anísio Teixeira fez, que tem, inclusive, palavras do livro mesmo, né, do Dewey. Então, eles queriam mesmo trazer esses preceitos para o Brasil. E ele vai falar uma coisa, gente, que tem no TEA. Ó, todo mundo nem piscou, até ficou assim, ó, oi? Tem um TEA que vai perguntar isso, tá? O John Dewey, ele fala que a educação é um processo onde você tem experiências, né, democráticas, reflexivas, participativas, olha aí o pessoal anotando, né, e que essa experiência que você tem na escola, você vai usar, essa experiência vai usar na vida com outras coisas. É a mesma experiência, mas com fenômenos diferentes. Então, se na escola você aprende a participar da aula, quando você está na vida, você vai participar das coisas que sua família tem que decidir, que o condomínio tem que decidir, você vai participar, né, quando você for fazer uma aula de música, você vai participar quando alguém te perguntar algo. Então, a escola, ela vai ser, né, um lugar onde você tem experiências que você vai levar para a vida e usar essa experiência com outras coisas, que não as mesmas, talvez, que você use na escola, tá? Então, é basicamente isso, são experiências que vão se reconstruindo, mas com outros fenômenos.
Então, aquele saber que você teve ali na escola, você vai usar aquele saber, mas para uma outra ocasião, né? Com uma outra coisa. Então, é basicamente isso. E, gente, as aulas... Ai, mais importante... nem sei quem entende minha letra aqui. Ah, ótimo, agora entendi. Gente, o Dewey também, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, muita gente que começa a estudar educação moderna, né, ou didática moderna, eles começam a falar assim, não, livro não presta, livro é muito teórico, né, livro tem que queimar, tipo, o professor não pode explicar as coisas, o professor não pode passar nada na lousa, não é isso, tá? Ele fala, os livros são importantes, as teorias são importantes, mas não pode ser só isso. Então, juntamente com aulas expositivas, com coisas que estão no livro que você vai ler, tem que ter a parte mais prática, tem que ter a parte onde você vai experimentar, né? Você vai ver as pirâmides do Egito lá no livro, tal, mas você pode construir uma mini pirâmide, fazer uma maquete, né, de um vulcão, para entender melhor o que está escrito no livro. Então, isso que ele fala que é importante. Quando fica só no livro, só na memorização, só na cópia, aí que está um problema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, professora, mas a professora estava passando coisa na lousa, coisa mais antiga. Não, contexto. Né? Às vezes ela está passando porque foi o resultado da experiência que os alunos tiveram, né, que estão passando ali para ela, e etc. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não também radicalizar, né, gente? Fazer ou 8 ou 80. E o Anísio Teixeira... né, colocou em prática essas ideias do Dewey nessa escola Parque em Salvador, e eu tenho certeza que vocês separaram numa fala bem emblemática, que até arrepia, que o Anísio Teixeira, baseado nas ideias do Dewey, falou o seguinte, não existe educação barata, como não existe guerra barata. Gente, arrepia quando ele fala assim, ele estava vivendo em 1939 a 45, Segunda Guerra Mundial, ele estava vivendo guerra, então ele falou assim, se investe tanto dinheiro em guerra, por que se não vai se investir em educação? Então, gente, ele fala, educação é uma coisa que custa caro, educação é uma coisa que tem que ter investimento para ela ter qualidade. É claro, gente, é claro que se eu for dar aula numa escola de pau a pique, lá na África, numa tribo na África, eu posso dar uma aula boa, eu posso fazer uma educação de qualidade, levar o aluno a pensar, né? É claro, mas se eu tiver recursos, é óbvio que as experiências vão ser muito mais interessantes, né? É claro que você faz no teatro, eu faço fantasia de papel crepom, eu faço figurino de que a Márcia tem ódio mortal, como é que é? TNT. Mas se tiver cetim, fita, tecido, é melhor, não é? Então, assim, o professor, a gente trabalha muito assim, não, mas tem garrafa PET, né? Professor daquela sacola de material reciclado, transforma lixo em data show, né? A gente faz mesmo, a gente tira, né? Coisa de onde não tem nem como tirar, né? Tira tesouro de lixo, né? Essas coisas, que é possível também. Mas o Anísio Teixeira fala isso que acho que é muito interessante, né? O projeto da Escola Parque foi um projeto, ele fala, muito arrojado e muito caro. Porque é uma escola que tem natureza, que tem horta, que tem ar livre, que tem sala de música, que tem sala de teatro. Quem não quer uma escola que tem um teatro? Que tem um ateliê? É lógico que é muito mais que tem uma marcenaria, que tem uma sala de cinema, que tem uma sala de dança com espelho. Então, assim, se não tiver, a gente faz o cinema lá no pátio. A gente traz uma televisão desse tamanho, né? A gente faz um negócio com caixa de papelão para ver no celular, para o aluno ver que nem cinema, mas o ideal é que tenha investimento em educação. Então, assim, é um dos únicos pensadores que vai dizer, né? Então, dá para fazer, mesmo com... Muitos pensadores vão falar, não, dá para fazer com o mínimo, dá, mas é melhor fazer com o máximo, né? É melhor fazer com dinheiro, é melhor fazer com bastante recurso. Então, ele já vai questionar, né? Se investe com guerra, então investe na educação também. Porque, né, não tem nem cabimento você investir tanto dinheiro em guerra, que não devia nem existir, e não investir na educação. E claro que o Anísio Teixeira vivia num país, gente, que investe uma piada, né, em educação. É 3% do PIB, gente. 3%. Você fala, oi? É 3% para a educação? Como assim? Né? Uma parte tão importante aí da nação. Então, você vê que realmente esse pensador, que é o Anísio Teixeira, baseado no Dewey, queria
é tecnologia. O John Dewey não falou? É lá, na semana passada? Não tem laboratório de física? Não tem laboratório de química? Por que não tem laboratório de educação? Ah, porque educação faz com amor. Não faz com amor, não, filho, faz com dinheiro. Né? Não vou pagar conta de luz com um abraço da escola. Então, a gente já viu muito esse discurso, tá? E esse último professor fala... esse último professor... já vou te dar a palavra, Miguel. Esse último professor, ele responde uma pergunta que ficou uma pulga atrás da nossa orelha. Nós tentamos explicar na aula passada, que foi a professora Damares, maravilhosa, fazendo a experiência do termômetro, que eles propositalmente falaram, você conhece o Dewey? Ela, John Dewey? Não. Você fala, mas gente, esse povo tá brincando com a nossa cara. E ele responde no final, talvez muitas pessoas que façam hoje uma educação moderna, talvez nunca tenham estudado o Dewey diretamente, mas o Dewey influenciou tanto a educação no mundo, tantos outros pensadores, que qualquer coisa de educação moderna que você fizer hoje, mesmo que você nunca tiver lido uma palavra do Dewey, você está sendo influenciada por ele, pela escola que ele fez, né? Pela linha de pensamento que ele influenciou desde quando ele começou a teoria dele. Fala, Miguel. Professora, mas rapidinho, quando eu estava no começo da aula e você estava explicando sobre didática moderna, eu comecei a associar com tipo, o que aconteceu na arte antigamente, que tipo, antigamente a gente copiava o que o professor passava. Aí teve um processo que foi o moderno, que tipo, ninguém copiava nada, é que a pessoa tinha que tirar aquilo do cérebro, sabe? E depois teve o pós-moderno, que era a junção do conteúdo, mas você se inspirar nisso. Quando você fala a primeira vez, que tipo, a gente não dava livro, a gente destruía tudo e tipo, começava do zero. Só que agora você falando que a gente tem um embasamento para que a gente crie algo, tipo, a chave, sabe? Sim, é o segredo, Miguel, é o equilíbrio, né? Então, assim, nem a teoria sozinha não dá, mas a prática sozinha também não dá. Então, tem que ser uma coisa que a gente chama de praxis pedagógica. Praxis, é bonito, hein, gente? Você fala assim, então, minha praxis pedagógica é P-A-P-R-A-X-I-S. A praxis pedagógica, porque prática pedagógica dá a impressão que é o quê? Só a prática pela prática. Então, a praxis pedagógica é quando você tem uma prática em sala de aula, mas ela é subsidiada por uma teoria. O professor, coisa linda, fina, ó, arrasou. Mas na sala de aula também vai ter isso, né? A gente não pode falar que o livro é uma porcaria, mas o livro unido com a prática fica muito mais interessante, tá? Eu lembro sempre da arte, que é uma coisa que me marcou muito, muito, que é uma coisa que até a Márcia sempre fala, que é assim, você pode colocar, eu já falei isso para vocês, né? Uma imagem de uma princesa na lousa e falar para os alunos, pode copiar a princesa. E eles pegam, copiam e fica lindo. Desenho livre, você vê os artistas. Outra coisa é você contar uma história que tem uma princesa e o aluno imagina, aí você fala, desenha a princesa, vai sair uma de cada jeito. Né? Um leão, aí você põe lá o leão na lousa e fala, pinta o leão igual. Já contei para vocês a história da aventura, né? Já contei, né? Já contei. Contei que a professora chegou na sala e falou assim para as crianças, desenhem alguma coisa com a letra A. Eu contei, não contei, gente? Contou. Contei, daí o aluno ia lá... Não lembro, conta de novo. Aventura, lembra? Ele desenhou de novo. Eu não contei, gente? Eu tenho amnésia, professora. Minha memória é de amnésia. Júnior, ninguém lembra, né? Vocês tudo Contou dormem. não, professora. Esse ano, eu não lembro de nada. Continua aí, conta aí. Eu vou contar de novo, tá? A professora professora de artes. Falou assim, gente, eu quero que vocês desenhem alguma coisa no caderno de vocês. Se eu já contei, vocês me param no meio, tá? Que comece com a letra A. Aí todo mundo começou a desenhar anel, avião. Contei ou tá rindo, Miguel? Anel, avião, abacaxi. Aí foi o Júnior lá e falou assim, professora, terminei. Aí era um dinossauro em cima de uma nuvem, não lembram? Aí ele falou, João, isso daí não é com a letra A, volta. Vai lá e faz melhor. Aí ele foi lá, pintou a nuvem de cor-de-rosa, encheu de borboleta, pintou o dinossauro. Terminei, professora, agora ficou bom. Daí ela começa, Júnior,
Letra A. Anel, né? Avião. É com a letra A, isso aqui com dinossauro é com D, você não sabe ler? Aí ele foi lá, pintou e voltou, professora. Aí ela começou o quê? Você é burro! Você não entendeu? Olha aqui o desenho do fulano! Olha aqui o anel do menino! Aí ele falou assim, por que você desenhou isso que é com D? Dinossauro! Aí ele fala, professora, eu desenhei uma aventura. É essa cara mesmo que a professora fez. Aí ela falou o quê? Ai, Júnior, que lindo! Arrasou, gente! Olha o que o Júnior desenhou aqui! Porque assim, olha que vergonha que ela passou na face dessa terra. Porque de vez de quando ele foi a primeira vez com o dinossauro, ela fala assim, por quê? Né, do dinossauro? Não, ela já falou o quê? Tá errado. Mas para ele, tava errado? Tava errado, gente? Não, tava certo. Então, a cabeça do adulto, gente, a cabeça do adulto é desgraça. Porque a gente tem que estudar como é que a criança pensa. Então, antes de mais nada, é a pergunta pedagógica. Olha, por que você pintou o leão de bordô com lista cinza? E não falar, tá errado, porque o leão é laranja. Tá? Por que você desenhou um dinossauro em cima de uma nuvem? Porque um dinossauro em cima de uma nuvem é uma aventura. Você vai falar, gente... Além do aluno ser, né, pensar, ele é criativo ainda, ele é flexível, ele é autônomo, e você pensando que ele era o quê? Burro. Bafão, né, gente? Bafão. Mas vamos lá. Tem outra para contar, que eu conto outra vez para vocês, senão eu entrego todo o ouro hoje, tá? Mas por que a gente estava falando disso, né? Porque o Miguel estava falando lá de que na arte tem essa coisa, né? Copia o leão, depois fala assim, desenha um leão aí da sua imaginação. E depois foi juntando, né, a história do leão, o apitar do leão, e foi saindo leões diferentes. Mas também não saiu, né, outra coisa que não é leão também. Né? Então tem que, né, o surrealismo, né, saiu um armário com pé de leão, que nem o Salvador Dalí. Mas tem sentido sim, Miguel, é isso mesmo. Então o Dewey fala que a gente tem que tomar cuidado de não ser... como fala, nem 8 nem 80, que é importante também ser o livro, porque senão fica prática pela prática, mas é importante o aluno experimentar essas teorias, descobrir por que essas teorias são assim, tá? Cadê? Eles falam um negócio tão legal também, quer ver? Calma aí, gente, não era isso. Eles passam um videozinho, gente, de uma professora lá dos Estados Unidos, que baseada nos preceitos do Dewey, vocês devem ter ficado bobo de ver e achado muito legal, que foi a carteira da sala de aula, que ela começou assim, gente, os meus alunos de 7 anos, eles são virados uns saci, eles querem correr, eles querem ficar em pé, eles não gostam de ficar sentados, né, 4 horas. Então, o que eu vou fazer? Aí ela vai lá pesquisar no Dewey e vê que lá no laboratório escola, lembra que ele falou que ele queria um laboratório de educação? Não só laboratório de física, de química, ele testou essa carteira que os alunos podem ficar sentados, né? Carteira, cadeira, só que é um banco alto que se eles quiserem extravasar um pouco a energia, eles ficam de pé e põem o pé num suporte lá que descarrega um pouco a energia. Então, olha o Dewey pensando no bem-estar do aluno e não só naquelas carteiras tradicionais. Porque na escola tradicional, né, na didática tradicional, o aluno levantou e fala, vai sentar. O que você está fazendo aqui em pé? O aluno falou você fala, fica quieto. Ó o Miguel aí rindo, porque não podia levantar. Você ia pegar a borracha com o menino, a professora, o que você tá fazendo aí? Volta pro seu lugar. Olha, tá ali tocando música. E é isso, gente. Então, essa carteira especial é fruto de você querer fazer uma educação melhor e pesquisar, tá? Para fazer isso. E claro, né, gente? Claro, como todos os revolucionários no mundo, o Dewey foi muito impopular, né? Muito criticado pelos setores da sociedade que eram mais tradicionais. Então, o Dewey começou a fazer essa revolução na educação e os mais tradicionais falaram o quê? Esse cara é louco. Olha que absurdo. Imagina juntar os alunos nas carteiras para eles trocar ideia. O aluno tem que ficar quieto. Então, assim, ele foi muito criticado por alguns setores da sociedade por estar fazendo essa educação diferente do tradicional, né? Não, o aluno tem que memorizar mesmo, que esse cara inventando aí. Então, ele incomodou muita gente, né? Lembra do Rousseau também, lá em 1700? Ele falou, não poupei críticas a ninguém, principalmente aos professores, que ia lá fazia aqueles monte de coisa errada.
né? Então, ele criticou muito a ação dos professores e os professores ficaram, ai, imagina, não tô errada, né? Então, assim, mexe com o bril da pessoa mesmo. Vamos lá. E, gente, no final do vídeo, aparece uma aula de jardinagem. Gente, eu lembro tanto da minha escola que a gente tinha lá em Ubatuba, na Escola Municipal de Primeiro Grau, Padre José de Anchieta, MPG, tem até hoje lá, eu tinha uma disciplina na 5ª série que era educação ambiental. E um monte de gente falava, essa disciplina não serve para nada, não tem sentido, mas eu lembro muito aonde era e como que era a horta da minha escola. A gente plantava, a gente colhia, a gente aprendia um monte de coisa e a gente levava o que a gente colhia para as merendeiras, delas faziam, né, na merenda, tal, porque eu comia merenda pra caramba na escola, adorava. E a aula de jardinagem é muito interessante, que não é o professor que dá aula de jardinagem, vocês perceberam? É o jardineiro. Porque quem que entende de jardinagem na escola? O jardineiro. Então, ele estava ensinando para os alunos, né? E os alunos adoram, né, gente? Mexer com a terra, sair da sala, né? O Dewey tem um vídeo ali que ele fala, né? Gente, nós vimos um Dewey mais simpático, mais legalzinho, mais fofo, né? Não tem aquele Dewey carrancudo. Que ele fala que as crianças estão perdendo o contato com a natureza. Gente, naquela época, hein? Imagina o Dewey agora deve estar revirando na tumba de ver como é que as crianças estão. Fala assim, eu já achava que estava ruim, agora então, filho, isso está tudo perdido. O Rousseau, em 1700 e pouco, já disse, o Comênios, né? A natureza é um livro aberto que a gente tem que aprender a ler. Só que na atualidade histórica, a partir da modernidade até hoje, o ser humano ele quer dominar a natureza. Ele não quer ter uma parceria, ele não quer ter uma relação harmoniosa, ele quer dominar. E, gente, vocês sabem disso, a natureza não se domina. Vem um tsunami, você não domina. Vem um furacão, você não domina. Então, ou você convive harmoniosamente, sem explorar tudo, você tem que dar e receber. É uma via de mão dupla com a natureza. Gente, ensinar isso na escola ia fazer um mundo melhor. Mas quer ensinar só matemática e português e não quer ensinar horta, né? Não quer ensinar essa relação do homem com a natureza. Então, a gente vai perdendo mesmo essa sensibilidade do ser humano quando a gente deixa de ter na escola essas questões sensíveis, né? Da arte, da natureza, e fica só estudando para passar no vestibular, ou matemática, ou, né, as matérias ditas mais sérias, tá? Mas a aula de jardinagem é muito interessante aqui. E o Anísio Teixeira... e para terminar, nada, tem um monte de coisa aqui. Deixa eu ver. E o Anísio Teixeira fala o seguinte, lembra que a gente viu nas aulas passadas que o professor tinha que ser um cientista? Que o aluno tinha que ter um pensamento científico, que é de investigar? Por que é assim? Por que é dessa cor? Por que é desse jeito essa ponte, né? Por que isso aqui? Você quer o quê? Investigar. Você tem que ter, né, a questão da curiosidade, né? E aí você vai querendo saber as coisas, como que as coisas acontecem no mundo, e não falar assim, é assim mesmo, né? Não. Então, gente, como é que fala? O John Dewey, ele vai falar o quê? O John Dewey e também, né, e o Anísio Teixeira vai ter muito essa fala. O professor tem que ser um filósofo. Mais bonito que cientista, hein? Um filósofo. Por que um filósofo, professora? Como que eu vou ficar lá filosofando? Não é ficar filosofando, é você, quando você planeja a sua aula do leão, né, Miguel? De desenhar o leão, você vai pensar assim, que ser humano que eu quero formar? Que mundo que eu quero ter? Em qual sociedade que é mais interessante para as pessoas viverem? Aí você vai preparar uma aula do leão em que o aluno pense, sinta, reflita, questione, crie e compartilhe. Então, você, quando montar a sua atividade na sua sala de aula, na escola lá do Capão, lá do Campo Limpo, para os seus aluninhos lá de 7 anos, você vai pensar que mundo que eu quero, que sociedade que eu desejo, que ser humano que eu quero formar. Aí você vai planejar a sua atividade de pintura. Porque como você vai dar essa aula de pintura... Mentira, não foi não. Como você vai dar essa aula de pintura vai ajudar a formar um ser humano assim ou assado. Se você mandar copiar,
você vai criar um aluno que aprendeu a copiar, que não aprendeu a criar, que só aprende a reproduzir e fica quieto se falar que estava errado, falar, tá mesmo. Se você faz de um outro jeito a aula, você ensina o aluno, né, ao longo do processo, não é em um dia, né, gente? Mas a pensar, refletir, perguntar, questionar, trocar com os outros colegas, né? Ampliar os sentidos, ampliar os conceitos, abrir os horizontes. Então, o professor ele tem que ser um filósofo nesse sentido. Todo dia que for planejar uma aula, seja de matemática, de português, de artes, de educação física, de química, de geografia, que aluno que eu quero formar? Com quais habilidades, né? Que mundo que eu quero ter? Que sociedade que eu gostaria que todo mundo vivesse? E é isso daí que é ser um professor filósofo, tá? Você pensar nessas coisas. E no finalzinho ali, agora que acho que é finalzinho mesmo, tem o professor que fala, então, gente, a partir das ideias do Dewey, e depois do Dewey, outros pensadores, tá? O Dewey realmente foi um dos pioneiros mesmo, gente, do mundo, tá? Do mundo. A colocar no papel, né, gente, a fazer uma teoria, a difundir isso para o mundo, etc. Ele falou assim, a partir do Dewey, a gente não pode dizer que transformou a escola, que mudou a educação, porque também ia ser maravilhoso, né? Já devia ter mudado, mas não tá também como antigamente. Então, tem os redutos, né, de muitas escolas, muita gente fazendo uma educação mais interessante, mas ainda tem muito reduto tradicionalista, né, que não quer mudar, que tem essa educação mais antiga, mais velha, mais ultrapassada. Então, ele diz, a escola não mudou para uma nova escola, para uma escola mais moderna, mas ela está em mudança. Como diz o Lu Santos, como que é? A passos de formiga e sem vontade, né? Vamos lá. Mas tá. O exemplo que a gente viu foi aquele documentário. Você vê aquele documentário e fala, gente, tem alguma coisa acontecendo. Tem gente fazendo coisa. Né? Vocês que vão se formar, eu sempre falo, gente, vocês devem sentir muita falta, mas a Cláudia não ensina nada de teatro nem de arte. A Cláudia não ensina como é que a gente dá aula de artes, como é que a gente dá os conteúdos. Gente, a disciplina de didática não é para isso, né? Quando vocês tiverem metodologia do ensino da arte, no ensino fundamental, vocês vão lembrar da didática geral. Didática geral. Eu tenho certeza que vocês, os alunos dessa turma, vocês querem ser o quê? Esse professor aí, moderno, né? Com os preceitos para formar esse tipo de cidadão. Então, assim, a chave está em vocês, né? A chave está em quem está trabalhando. Mas ainda não mudou totalmente. Espero que mude um dia, todas as escolas sejam que nem a do documentário Quando Sinto que Já Sei, que nem como os teóricos da didática idealizaram, e, né, gente, a vida inteira lutando por isso, né, tentando fazer isso e conseguindo, alguns, outros não, mas tem essa questão. E aí o vídeo termina como? Oi, 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 olha aquela bola, eu não sei o resto, a bola não sei o quê, do pé do menino, não sei, daí fala da casa, da rua, da cidade, do lado da floresta. Eu tenho uma casa, a casa, né, na rua, é um negócio assim, tá? Então, a gente vai ver agora o vídeo de 3 minutos da Porta de Estrela, gente, que bafão. Da Porta de Estrela, que é o, né, tentar, refletir, experimentar, até chegar numa conclusão, e depois tem a surpresinha, ó, que eu vou passar na aula hoje, que é daqui a pouco, tá bom? Talvez seja mais curta a aula hoje, mas tudo bem, gente. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa dessa parte do vídeo? Você vai falar? Não sobrou nada pra gente falar, professora. Não sobrou nada. Você falou, sobrou, professora. A camisa do homem lá, brincadeira. Gente, então vamos lá. Vou passar o videozinho de 3 minutos pra gente encerrar essa parte da teoria e obra, vida e obra e pensamento didático moderno de John Dewey, em 3 minutos, e depois eu vou falar uma ideia para vocês de uma atividade de aprender fazendo, tá? De aprender a pensar, e com bastante sabor, né? Com bastante alegria, com bastante prazer. Espero que vocês gostem, mas depois do vídeo de 3 minutos. De manhã eu esqueci de passar esse vídeo, vocês acreditam? Eu falei que ia passar e não passei. Entrou? Deixa eu ver aqui se entrou. Entrou.
John Dewey, final do século XIX, começo do século XX. A Revolução Industrial havia mudado a velocidade da vida, o alcance da produção, o modo de pensar. Mas as transformações demoraram a chegar à escola. Nessa época, surgiu John Dewey, filósofo, psicólogo e educador americano. Nasceu em 1859, numa cidadezinha em Vermont. Estudou na universidade daquele estado e tornou-se doutor pela Universidade Johns Hopkins, em Washington. Foi professor na Universidade de Michigan, depois na de Chicago e finalmente na de Columbia. Ao longo da carreira, defendeu a necessidade de uma aprendizagem mais ativa, mais participativa. Isto era importante para Dewey pelo seu compromisso com a construção da democracia norte-americana. Em A Escola e o Progresso Social, ele escreveu: quando a escola for capaz de levar as crianças a exercitarem a participação em uma comunidade tão reduzida quanto a própria escola, de impregnar nelas o altruísmo e de dar a elas instrumentos de uma autonomia efetiva, teremos a melhor garantia de que a sociedade no seu todo será digna, admirável e harmoniosa. O pensamento de John Dewey refletiu o pensamento liberal e a luta pela formação da democracia americana. Para ele, o aprendizado só se dá quando ideias são compartilhadas, e isso só é possível num ambiente onde não há barreiras à livre expressão do pensamento. Era por isso que não acreditava na escola de então, em que cabia ao aluno receber passivamente o conhecimento. Para Dewey, cabe ao aluno aprender a protagonizar na escola e no futuro como cidadão na democracia. É pela experiência, pela atividade, pela iniciativa que a criança realmente aprende. E quando adulto participará, ou seja, é necessário partir de um problema sentido pelos alunos, analisar esse problema, pensar em alternativas de resolução, experimentar várias possibilidades e, finalmente, agir como prova final da solução. Para Dewey, cabe ao professor não expor o conhecimento que ele, professor, já tem, mas despertar o interesse do aluno, conduzindo o aprendizado por meio da experiência dele. Segundo Dewey, a educação escolar é mais do que uma preparação para a vida. É a própria vida, parte integrante e significativa da vida em sociedade, um processo colaborativo e participativo. Nos anos de 1930, Dewey se aposentou das atividades educacionais, mas continuou ativo, participando de eventos internacionais e publicando artigos e livros. Democracia e Educação, Escola e Sociedade e Experiência e Educação são algumas de suas obras de destaque. John Dewey morreu em 1952, aos 93 anos. Após influenciar muitos pensadores, entre eles o baiano Anísio Teixeira e o paulista Fernando Azevedo. Gente, pareceu uma propaganda ali. Vamos lá, gente, viram, né? Bom, eu acho que esse videozinho de 3 minutos e pareceu um hambúrguer, né? Eu vi. Sacanagem, né? Esse videozinho de 3 minutos, gente, ele é tão esclarecedor, né? Ele é tão didático. E agora que a gente já viu um pouco mais da teoria do Dewey, ficou muito mais interessante de apreciá-lo, né? Dá para entender muito melhor quando as crianças trocam as ideias, aparecem na pracinha, daí forma a sociedade, né? O microambiente social, a troca de ideias, o aprender a pensar e o experimentalismo, né? O aprender fazendo. Gente, o que eu queria mostrar para vocês é algo que, se alguém já deu uma bisolhada lá, né, já pegou um spoiler, oi Tati, vocês viram que lá no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, na unidade de ensino número 2, tem um monte de material. Então tem um livro do Dewey, tem o meu slide do Dewey, aí tem o quê? Ai, que mais, gente? Calma aí. Aí tem esses vídeos da Univesp TV, que são 4, tem esse de 3 minutos, e aí tem uns outros vídeos, e tem isso aqui. Estão vendo? Estão vendo? O que é isso? Yu-Gi-Oh! É um cubo, tá? É um cubo. Só que o meu é feito de papel, tá? Porque ele é raiz.
É o cubo raiz, tá? O que eu quero mostrar para vocês com esse cubo, gente? Presta atenção. Eu não sei se vocês estão me vendo, acho que vocês estão me vendo, mas olha só. Presta atenção. Tá vendo aqui, né? Tá vendo o cachorrinho também. Ai, panqueca! Olá, gente. No cachorro. Olá, meu companheiro. É um poodle? É poodle. Vocês estão vendo meu celular? Calma aí, deixa eu pegar e me ver aqui também, né? Porque eu não tô me vendo. Aqui, ó. Tá vendo? Opa, não tá vendo. Ó. Tá tendo reflexo. Calma aí. Ai, caramba. Mas vai dar certo, ó. Ah, meu Deus. Vamos? Gente, calma aí. Calma aí que não deu certo. Oh, que porcaria de câmera, viu? Calma aí. Vocês não vão conseguir ver. Vocês não vão conseguir ver. Ai, gente, não acredito que não deu para ver. Tá dando reflexo. Abaixa o brilho do celular pra O ver. brilho do celular? É. Calma aí. Mas tem vídeo que vocês vão ver, tá? Não precisa necessariamente ver no meu. Mas é que eu queria que vocês vissem no meu pra ver. Ai, gente, agora eu não consigo nem baixar o brilho do celular. É o branco aqui embaixo que tá. Agora deu. Agora não vai dar. Bom, vou passar o vídeo para vocês, porque como tá com a luz, tá de noite aqui, né? E tá com a luz do celular, não sei lá o que acontece, eu vou passar o vídeo para vocês, que vocês vão ver o que é que tem nas minhas mãos, tá? Presta atenção nisso aqui. Calma aí, videozinho maravilhoso. Cadê? Só um pouquinho, gente. Ai, gente, de manhã deu certinho, que tava de dia. Mas só tá bom, mas faz parte. Vamos lá. Vou passar ao contrário da manhã. Ver se... Calma aí. Deixa eu compartilhar. Ah, é tão legal. Estão vendo? Estão vendo uma tela roxa? Sim. Então vamos lá. Deixa eu só tirar minha voz. The Merge Cube offers a unique way to interact with augmented reality content. 3D content is linked to the cube and then can be viewed either on the phone or using the special Merge VR headset. Since the launch of the Merge Cube in 2017, we've seen a definite shift towards education, so let's take a look at the top 5 educational apps for the Merge Cube.
Era esse aí que eu tava mostrando, gente. É assim que aparece no meu celular quando eu aponto a câmera. Thanks for watching, and don't forget to subscribe for more of the best of AR and VR for education and training. Aí você vai dar um desses para cada um de nós, professor? Hi, I'm Gabe Haydu, and I teach at Singapore American School. I'm currently teaching fifth Gente, grade olha there, but isso. I'm a huge Olha essa techie. sala de And, aula. I've been incorporating augmented reality and virtual reality into my class. I'd say for the Não past precisa 3 years ter, tá, or so, gente? especially Assim, augmented esse reality. óculos aí, pode ser só no And celular. I've found that it really Olha lá, o brings celular tá things dentro do into negócio. reality for the students. You know, you're able to Tá take vendo que tá cada um com regular um cubo? 2D Olha esse content cubo and make it gigante, come to gente, life. que fica no meio da And I sala. think that's really cool. So as soon as I got my hands on a Olha Merge isso. Cube, I was trying to figure out how can I incorporate this into my lessons? How can I incorporate it in Esse é an o professor, authentic way, tá? not just for fun? And so the first thing that came to my mind was math, because I'm just kind of a math-minded person anyway. We're using the app. Olha as carteiras. Gente, olha o pé das carteiras que tem umas bolinhas de tênis. Que é pra arrastar as carteiras. Que fica junto, ó. Collaborating, building their own cities, Colaborando, all on the Merge Cube, and then calculating the construindo, volume. Great. entendendo. Eu não falo inglês, eu não sei nem o que tá falando. What are you guys working on? Oh, we're using a merge cube to find the volume of a composite Já shape. posso traduzir, professor. Cool. Ah, dá pra Well, entender what mais you ou got going on menos. over here? Não entender o que ele tá falando, dá pra entender a ideia geral do vídeo. Gente, olha que construído uma casa. Volume build. Awesome. How does this help you calculate the volume easier? Because it has 3D objects, so we can like picture what it looks like. One of the best parts about this turned out to be the whole function of screen Ai, recording. gente, é muito And incrível. so I ended up using the screen record feature built into the app, and the kids were able to kind of build, or if they had already built, they can explain what they've built, and they can explain the dimensions and the volume and kind of what goes into the whole idea. Esse daí ele fez tipo um Instagram pra turma dele, para os alunos compartilharem. It's really easy for them to take that o que eles video estavam file, it fazendo. saves directly to the camera roll, and they can post it to their Seesaw or to Flipgrid and kind of build that ecosystem of student voice and student work. So that turned out to be great. And it's easy as a teacher, like how easy is it to go through and look at, 22 10-second clips of a kid explaining their work, which turned out to be great. Eu quero um desse. Vai ter. Olha isso daqui, gente. Presta atenção. Ó, esse daí é um vídeo que ele explica como é que... Porque tem para comprar esse cubo, né? Que eu não tenho. Mas esse tem lá no Ava de vocês, tem para imprimir e fazer. Tudo bom? Hoje nós vamos ver realidade aumentada, que é o Ciência Express. Antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos do canal, ok? É claro! Hoje nós vamos ver um programa da Arlopar. É o outro, tá, gente? Esse. E hoje, como nossos smart... Olha lá. Aqui, um marcador. E vai aparecer... Ai, gente! Eu quero... O tigre. Ok? Dá pra ver todo Por isso que não precisa ter mais zoológico, gente. Zoológico é a coisa mais tranquila que tem. Ai, que lindo! Um ótimo aplicativo para você mostrar para suas crianças, para os seus alunos, mostrar os detalhes. Vai que você quer dar uma aula de mamíferos ou uma aula de felino. Olha, gente, que lindo! Olha que legal! Olha! Todos os detalhes.
Gente, não deve ser legal ter aula assim quando você tá na escola? É incrível. Não, tem interação na tela. Agora nós vamos ver o do Alok. Vocês lembram do vídeo do Alok? Eu não gosto do Alok, mas eu lembro. Que tá aparecendo no Instagram. Que viralizou. O vídeo do Alok, do tubarão. Ai, que mentira! Olha lá. Detalhes, nossa. Gente, que doido. Ah! Ô, prof, mas o Google faz isso, né? O Google também faz, mas assim, eu não sei se é tão rico como esse. Não fizemos. E vamos dar início a isso. Tá. Esse é brasileiro, ó, eu acho que é um felino brasileiro, né? Tá quase acabando. Ai, gente, é tão emocionante. Então, galera, tá aí. Cadê? Nosso marcador Olá! gigante. E o nosso leopardo. Olha, é aumentar muito o som. Olha. Que top! Nosso leopardo. Se não me engano, é um leopardo caucasiano. Isso. Ok? Vamos dar uma olhada em toda a sua estrutura. Cara, um app super maneiro. Olha. Aqui, mãozinha. Oi. Aí vem ele. Deixa ele dar a volta aqui. Ó, que legal. De novo, aqui, ó. Olha o focinho dele. Muito legal. Ah. Olha lá as pirâmides, gente. Tá vendo o cubo? Qualquer um de vocês que tiver esse cubo aqui em casa, que eu deixei no AVA para vocês Gente, teve uma aluna da manhã hoje, que enquanto a gente viu o vídeo, ela imprimiu, recortou, colou. Quando eu fui falar, ela tava com o negócio na mão. E aí ela falou, eu vou dar para meus alunos hoje à tarde. Ela ficou pirada, louca. Olha que legal esse das pirâmides. Deixa eu ver se tem mais um, eu já encerro. Deixa eu ver se eu entendi. Mas, tipo, esse cubo que você tem, por exemplo, a imagem que você mandar pra ele, ele pega? Ou, tipo. Oiga, mas seria um cubo. Ó, ele é assim. É um cubo, né? O cubo merge. Ah lá, tá vendo na folha? É um cubo só. O que você. Ih, rapaz, tá bom. E professora, volta, pelo amor de Deus. Tá muito legal, volta. Tava travadinho, professor. Gente, isso daí, o ano retrasado, eu era coordenadora do curso de pedagogia de uma outra faculdade. E aí eu fiz uma palestra com as minhas alunas, que eu fiz na sala de aula com elas recortaram, colaram todo o cubo, a gente fez 250 cubos. No dia da palestra, cada uma que entrava no auditório ganhava um cubo, e elas já tinham baixado o aplicativo em casa, mas elas não sabiam. No dia da palestra, cada uma, e você pode filmar se você quiser. Eu vou filmar e vou mandar pro representante, pro Gustavo. Gente, é muito doido. E essa matriz aí que tá aparecendo no vídeo agora, tá lá no AVA de vocês. Então é só vocês baixarem no computador de vocês e imprimir. Recortar e colar que vocês têm um cubo. Eu tenho um único aqui, que tá amassado, coitado, mas eu não jogo fora nunca. Você pode imprimir numa folha de sulfite e fazer assim, que nem o meu, zoado, mas vocês podem fazer na folha de sulfite e colocar numa cartolina, tal, olha lá, vai dobrando, tem as dobrinhas certinhas. Ó. Ó, e é com cola mesmo, gente, é cola branca. É isso aí, deixa eu ver se... Qual que é o aplicativo, professora? Eu tinha esse, é Cube, C-U-B-E, Cube Merge.
Gente, eu tinha esse, chama Things. Tinha essa fogueira, tinha um caleidoscópio, tinha um corpo humano, tinha joguinho, porque esse aplicativo ele tem várias funções. Tem esse castelo maravilhoso. Então, só vocês colocarem na loja de app do celular de vocês a Cube, Merge e ir explorando o que aparece. Deixa eu ver se tem mais um. Digita no chat. Ó, aqui tá aparecendo, ó, aqui é Cubo de Merge, mas pode Cube Merge. Deixa eu digitar aqui, então, no chat. Aqui, ó. Cube Merge. Vocês têm que procurar por isso daí. Deixa eu pôr mais um que é super legal. Gente, a gente que é adulto, a gente fica louco, pirado com esses vídeos. Imagina criança. Você viu isso das células? Mitocôndria, núcleo, nucleotídeo, sei lá, complexo de Golgi. Quando você vê, fica pegando a célula na mão, é outro nível, gente. Mas como que manda a imagem para o cubo? É assim, o conteúdo. Você pode pegar qualquer conteúdo. Ó, você vai ter o aplicativo no seu celular. Você abre o aplicativo, aí você coloca como se você estivesse fazendo... Coloca o celular na frente do... Tipo um QR Code, né, professora? Tipo um QR Code, exatamente. Tem um aí que vai mostrar, gente. Esse vídeo aí acho que vai mostrar. Olha, eu queria comprar esse cubo aí, gente. Gente, isso é top, olha isso. Não, é top. Meu celular acabou a bateria, que legal. Esse daí, minha irmã mora nos Estados Unidos, né? Eu falei pra ela, você vê aí pra mim que eu quero esse cubo aí. Já pensou você ter para a vida inteira? Gente, as minhas alunas de pedagogia, elas fizeram um cubo de cartolina desse tamanho. Aí a gente fez uma feira de ciências na faculdade, elas penduraram no teto e todo mundo ia com o celular e ficava em volta vendo o sistema solar. E esse sistema solar que eu apresentei para vocês, gente, ele tem, como que fala? Se você apertar na Terra, ele aparece, qual que é a temperatura, quanto que tem diâmetro, ele aparece todas as informações. Se você aperta no Saturno, ele fala quantos satélites naturais tem todas as informações, é muito legal. Ó, ele tá vendo? Você tem que, isso daí é o aplicativo que ele tá baixando, aí, olha lá, ó, tá vendo que o cubo tá lá na mesa? Ou na mão dele? Aí, conforme ele vai virando o cubo, ele vai virando o menininho. É assim que vê, ó, no celular, ó. É muito doido, gente. Aí você aperta no cérebro, tá vendo? Aí aparece só o cérebro. Aí ele vai apertar e vai falar, o que é esse negócio aqui? Aí é o lobo parental, tá vendo? Gente, é muito louco, gente. Eu fiquei, nossa, pirada quando eu conheci isso a primeira vez. Vocês conheciam já? Não, mas o conteúdo, professora, você que escolhe o conteúdo que você quer passar, assim, por exemplo, a gente do teatro, a gente quer passar um conteúdo para o nosso aluno sobre teatro e espetáculos e personagens. A gente consegue? Não, é assim, você tem que ter um aplicativo para isso. Por exemplo, o da Artes, eu achei o aplicativo de escultura. Vocês viram quando eles olham as esculturas de cima, de baixo, como se eles estivessem lá vendo a escultura? Então, não é tudo que vocês conseguem da arte, mas assim, história da arte, vocês podem visitar, ir nesse cubo e ver quadro e ver escultura, ver aqueles negócios rupestre, mas não é tudo que tem, não. Senão alguém teria que desenvolver um aplicativo para artes. Mas tem o Cubo Merge no site deles, tem lá para entretenimento, porque tem um monte de joguinho, viu, gente? E tem para educação. Então, dentro da área de educação, eles desenvolvem vários aplicativos. Alguns são gratuitos, alguns são pagos. Mas, gente, na minha época de escola, o sistema solar, a gente fazia umas bolas de isopor, pintava, pendurava no teto. Vocês já viram? Olha esse sistema solar, gente. Você imagina aprender assim, ó, Urano. Quantas luas tem Urano? Olha as luas lá. 1, 2... gente, é muito lindo. E isso daí é como se fosse a tela do seu celular que estivesse apontando para o cubo. É muito lindo, gente. Quanto mais você vê, mais você fica apaixonado. Aí, ó, gente, que é o do museu, ó. Tá vendo? Isso daí dá para usar na aula de arte, não dá? Olha lá, ó. 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 Alexandre, o grande, olha lá, ó. É muito doido, gente. É muito doido. Porque você mexe o cubo na sua mão, é como se o cubo
fosse a escultura. Professor, o pessoal está perguntando se o app é pago. O app é pago? Oi? O pessoal está perguntando se o app é pago no chat. Não entendi nada, gente. O F é pago? O app, aplicativo. Não, gente, tem alguns que são gratuitos, tem alguns que são pagos, tá? Esse do Sistema Solar eu sei que é gratuito. Olha essa estátua, gente, que doida. Ó, o que eu coloquei, acho que não vai dar para ver, é o Explorer, quer ver? Deixa eu pôr aqui para vocês. Ó. Opa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah, não tá aparecendo eu agora, está aparecendo a apresentação. Bom, mas é isso, gente. É isso aí. Eu queria que vocês... por que eu trouxe esse vídeo? Ó? Gente, olha que doido, gente. Olha que doido isso. É muito maravilhoso, gente. É muito maravilhoso, tá? Pesquisem no YouTube e tal, que vocês vão achar, tipo, um monte desses exemplos de como que se usa. Mas, basicamente, gente, para ficar um pouco mais claro, é assim. Você pega o seu celular, ou, né, o aluno, o tablet, aí você... Eu que tô fazendo esse barulhão? Dani, tá com... Ô, desculpa. Aí você põe aqui, ó, o seu cubo na sua mão e o celular, certo? Aí quando você for ver, vai aparecer aqui na tela do celular o aplicativo que você baixou, entendeu? É que aqui não, cadê? Não dá para ver mais que tá. Não dá para ver, gente, não dá para ver, vai fazer o quê? Aqui no meu não vai dar para ver. Mas é basicamente isso. Por que eu trouxe para vocês, gente, o cubo e essa possibilidade? É um exemplo de que, assim, às vezes você não consegue fazer com o aluno construir uma pirâmide, né? Você não tem recursos, não tem material na escola, mas hoje a tecnologia já dá muito subsídio para a gente ver coisas mais concretas, experimentar mais coisas do que ficar vendo só no livro, né? Então, o aluno, quando ele tem essa possibilidade, e o aluno de hoje em dia, gente, ele gosta de tecnologia, né? Eu, quando vi esse CubeMerge, eu fiquei maluca, gente. Eu tenho 44 anos, eu fiquei surtada. Então, eu fico imaginando, eu fiquei lembrando de mim, como aluna, né, na 8ª série, estudando a célula, que eu achava o O. Núcleo, a gente decorava, né? Núcleo, qual que é a função do núcleo, nucleotídeo, complexo de Golgi, que é o mitocôndria, que é para respiração celular. Tipo assim, não sei nem onde que é isso daí. Não sei nem onde que é isso daí. Você pega a célula ali na mão, você fala, meu Deus, né? Você pega o sistema solar e fala, gente, olha que coisa mais maravilhosa, né? É em 3D. Você pega uma escultura que está lá em Alexandria, não existe, né? Está lá na Grécia e você vê na sua mão, em cima, embaixo, atrás. Então, assim, é um recurso que o professor pode usar e que é mais atrativo para o aluno, tem a ver com o interesse do próprio aluno em mexer com tecnologia, e é um conteúdo que se torna mais palpável, mais experimental para o aluno. Vocês viram aquele que é uma escola, que aquele professor meigo estava dando aula, que eles estavam construindo uma casinha? Então, eles escolhem a cor do tijolo, escolhem a janela, então tem toda uma questão de área, de matemática, que eles estão aprendendo ali. Mas imagina que legal, eu estou fazendo minha casa, aí eu printo a tela, mando no blog que o professor fez no Instagram, todo mundo põe lá a casa que está construindo, dá um entusiasmo maior para o aluno aprender, e ele acha que a educação é mais gostoso, né? Mais prazeroso, e tem mais sentido para a vida dele. Então, isso é só um exemplo, tá, gente? Ah, mas na minha escola, ninguém tem celular. Então, faz como que fala? O vulcão de papel pedra, né? De papel crepom, sei lá o quê. Tenta fazer o máximo de coisas, né, com experimentalismo, aprender fazendo, aprender pensando e etc, que você, né, tenha uma educação muito mais interessante. Mas eu queria muito mostrar para vocês o CubeMerge, e tá lá no AVA para vocês imprimirem, fazerem. Eu fiquei muito espantada mesmo quando eu terminei a aula. Hoje a aluna fez assim na câmera para mim. Eu falei, ué, você já tinha? Você já tinha isso? Já conhecia? Ela, não. Eu fiz agora. Eu falei, como assim você fez agora? Ela falou assim, peguei lá no AVA que você falou. Eu falei, mas você imprimiu e colou? Ela falou, é. Eu falei, gente... Eu fiquei abismada comigo mesma e com a minha aluna. E ela falou para mim, eu vou levar na minha aula de hoje à tarde, que ela dava aula
online, né? Mas ela ia já fazer com os alunos. Falei, nossa, arrasou. E No caso, o barulho todo que eu estava fazendo é justamente porque eu estava fazendo o cubo aqui. Fazendo cubo, exatamente. A Dani já estava lá. Gente, olha, quem tem filho, sobrinho, tá? Eu pensei no meu filho. Nossa, ele vai endoidar. Cadê? Ele vai Aqui, endoidar. Eu tive uma vez... Você já fez, Dani? Fiz. Deixa eu ver. Tô bege, gente. Olha que bonito dela. Arrasou. Gente, uma vez eu dei para uma aluna minha e ela falou assim, professora, eu fiz na minha casa e aí a minha filha quis levar na escola. Então ela mostrou para todo mundo o celular, o sistema celular, ficou a escola inteira em volta dela, assim, todo mundo queria ver o negócio dela. Eu falei, nossa, mas quantos anos tem sua filha? Ela, 16. Eu falei, oi? Então, assim, eu pensei que era com criança, sabe? Tipo, da idade daqueles que apareceu no vídeo. E ela falou, não, tem 16 anos, ela amou, e os amigos dela também amaram, agora todo mundo quer. Eu falei, e é uma coisa, né, gente, que hoje a escola poderia usar. Não é tão difícil assim, não é. Mas é mais fácil fazer o quê? Ficar no livro didático, ficar na lousa, né? É mais fácil do que você ir atrás dessas coisas. Então, é bem interessante quando tem essas inovações. Na época do Dewey, ele fez uma sala de cinema, que na época era tipo, nossa! Ele levou um gramofone. Todo mundo, nossa! É a mesma coisa que levar isso aqui, entendeu? Que era assim, a alta tecnologia. E é muito interessante porque os alunos ficam mais próximos mesmo do quê? Do conhecimento, do objeto de estudo deles. E é isso, gente. Acabou por hoje, tá bom? Qual o nome desse cubo, professora? É Cube... Cadê? Cube Merge. O mesmo nome do aplicativo. E tem escolas que de hoje já tem até tablet para o aluno. Cada aluno tem o seu tablet. Gente, tem as escolas, ó. Como que é? Que educação tem que ter investimento. Tem tablet, tem computador, tem, assim, se você for trabalhar com artes no ensino médio, gente, todos têm celular. Todos. É melhor que o seu. O celular é melhor que o do professor, tá? E aí você pode, né, criar várias estratégias didáticas, vários procedimentos que usam o celular. Melhor do que o aluno pegar o celular e ficar no Facebook. Facebook já era, no Instagram, no WhatsApp. Então, você tem que pegar a tecnologia e usar a seu favor. E não falar que ela é inimiga, que ela está contra você, que ela não pode ir para a escola. Né? E é isso, gente. Então, vocês agora têm uma tarefa, brincadeira, né? Agora vocês têm aí quinta, sexta, final de semana para ficar brincando com o Cubo Merge, procurando no aplicativo, pesquisando no YouTube, porque vocês vão ficar fascinados, gente. Isso daqui fica lá no meu quarto, numa estantezinha preta que eu tenho um altarzinho lá do Sherlock Holmes, que eu adoro, e do outro lado tem uns livros e tem o cubo. Então, esse cubo aqui eu já tenho faz uns 3 anos, por isso que ele tá assim, horroroso. Tomar vergonha na cara e fazer ele com papel crochê, né? Um papel mais durinho, mas ele é de papel sulfite, ó. Por isso que ele tá zoado. Ai, gente, mas desculpa, eu acho que se eu tivesse com eletricidade aqui, de vez de comer o tripé com uma luz horrorosa, eu talvez conseguiria passar para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Eu vou gravar aqui, porque o aplicativo, gente, ele dá a possibilidade de você gravar aquilo que você está fazendo. Então, eu vou ver se eu consigo gravar aqui e mandar para vocês um videozinho pelo Gustavo, tá? Ai, gente, acabou. Acho que eu cansei. Gente, eu já entrei na internet para procurar uma webcam. Alguém conhece de webcam? Eu preciso comprar uma webcam, gente. Bom, gente, então, o pensamento didático moderno de John Dewey foi encerrado na aula de hoje. Ah, que pena, né? Mas a gente vai iniciar semana que vem ou Rudolf Steiner com o nosso convidado, ou se não der para ele vir na quinta que vem, a gente fala da Montessori, depois ele vem, tá, o convidado, e vai ter ainda muita coisa bacana, tá, gente? Muita mesmo, espero que vocês gostem. Eu vou só desconectar a gravação, mas vou ficar mais um pouquinho, caso vocês queiram perguntar outras coisas aí do cubo, tá joia?